Será que o seu contrato é de emprego? Dependendo da forma como você lide com ele, seja você contratante, seja você trabalhador, ele pode vir a ser considerado pela Justiça do Trabalho como um contrato de emprego, aplicando-se a partir daí todos os efeitos de um contrato como se ele fosse, desde o início, carteira assinada. Se você tem dúvidas a respeito desse tema, acompanhe esse vídeo até o final, inscrevendo-se desde já aqui nesse canal e também nos acompanhando nas redes sociais. Se ainda ao final sobrar alguma dúvida, eu te convido a mandar algum e-mail ao nosso escritório ou fazer algum contato pelos nossos endereços e contatos aqui abaixo, que teremos o maior prazer em ajudá-lo. Sendo assim, vamos ao vídeo. Pois bem, após a reforma trabalhista surgiram algumas figuras de contrato que facilitaram um pouco a vida também do empregador. Realmente era uma situação necessária para viabilizar ali novas formas de contratação. No entanto, é preciso entender que a coisa não está solta. Então, todas as relações de trabalho, elas precisam atender aos seus requisitos, respeitar as suas formas, respeitar ali os seus elementos, para que ela não tenha o risco de ser caracterizada como relação de emprego. Como se sabe, as relações empregatícias, elas têm um maior rol de obrigações patronais, motivo pelo qual muitas vezes o empregador ela prefere terceirizar ou até mesmo adotar outras figuras contratuais que lhe pareçam um pouco mais vantajosas ou que tragam uma dinâmica um pouco maior para a sua empresa ou para as relações ali laborais. Mas quando se desrespeitam alguns elementos que nós vamos tratar aqui, essa relação trabalhista ela se torna relação de emprego. Vamos aos elementos então. O primeiro elemento que deve ser considerado para a formação, a caracterização da relação de emprego é a pessoalidade. É o contrato intuito persona, como é conhecido na doutrina. O contrato intuito persona, ou seja, o caráter pessoal do contrato de trabalho, é aquele pelo qual a pessoa do empregador não pode se fazer substituir. É ele quem tem que frequentar a empresa, é ele quem tem que atender ali as demandas que lhe são solicitadas, não podendo ali indicar outra pessoa para cumprir as suas tarefas ou até mesmo se fazer substituir efetivamente por algum período. Essa é uma característica que trava o contrato, a execução do contrato na pessoa do contratado. Essa é uma característica que forma a relação de emprego. O segundo elemento que caracteriza a relação de emprego é a continuidade. A continuidade, ela se apresenta nos contratos que não têm suspensões ou interrupções voluntárias, ou seja, acontecem essas suspensões ou interrupções apenas nas hipóteses legais, ou seja, quando a pessoa adoece, quando a pessoa se afasta para o serviço militar ou algo do tipo. E cessando essa situação que gerou a interrupção ou suspensão do contrato de trabalho, ele volta a fluir normalmente. Então, apresentando-se a continuidade, o seu contrato de trabalho poderá ser considerado como de emprego. O terceiro elemento que caracteriza a relação empregatícia é a onerosidade. A onerosidade é o elemento pelo qual a pessoa do trabalhador ele recebe pagamento, ele recebe remuneração, o que chamamos no direito de contraprestação pelo trabalho, e isso acontece de forma periódica. Não importa se é mensal, se é semanal, se é diário. O que importa para a onerosidade é que haja um pagamento pelo trabalho, não seja um trabalho gratuito, não seja um trabalho voluntário. Então, apresentando-se também a onerosidade, nós temos aí mais um elemento para poder caracterizar a relação de emprego, se assim estiver presente. E por fim, o último elemento que caracteriza a relação como de emprego é a subordinação. A subordinação ela pode ser de vários tipos. A doutrina atualmente ela considera diversas espécies de subordinação, subordinação estrutural, subordinação jurídica, subordinação financeira, econômica, entre outras.
mas a subordinação clássica é aquela pela qual o trabalhador ele precisa atender a ordens, atender às solicitações da empresa ou do empregador. Eventualmente ele precisa também justificar uma ausência através de uma apresentação de atestado médico ou coisa parecida, e acaba ele tendo que se integrar numa estrutura hierárquica que lhe coloca numa situação de subordinação, alguém respondendo a alguém. Então, havendo essa situação de subordinação, o contrato de trabalho também terá esse tom, essa natureza empregatícia. Ao lado da subordinação, nós temos também a dependência. A dependência, ela é o elemento que caracteriza a relação de emprego na medida em que o trabalhador ele não tem as condições necessárias para exercer o seu trabalho de forma integral, ou seja, muitas vezes as empresas precisam que o trabalhador ele disponha, ele utilize equipamentos apropriados para aquele trabalho, e a empresa fornece esses equipamentos, fornece esses materiais, esses insumos, como por exemplo veículo, muitas vezes é um computador, um celular. Então, quando acontece o fornecimento desses equipamentos, dessas condições, nós temos aí também a figura o elemento da dependência. Então, estando aí a dependência ao lado da subordinação, nós temos provavelmente um contrato de emprego. Como bônus, vamos colocar aqui um dos elementos que muitas vezes é considerado na doutrina. Nos julgamentos ele não é levado muito em conta, porém é importante que se diga aqui. É o elemento da alteridade. A alteridade está presente nos contratos em que o trabalhador ele não participa dos riscos. Na verdade, a alteridade ele é mais um princípio pelo qual o risco ele tem que ser suportado pela empresa e não o trabalhador. Então, se a empresa ela tem prejuízo, ela tem ganhos, se ela tem resultados ruins financeiramente, esses resultados eles não podem refletir no contrato de trabalho do obreiro, do empregado. Se refletirem, então nós temos aí uma participação do trabalhador no risco da empresa. Se houver uma participação no risco da empresa, talvez não estejamos diante de um trabalho de emprego. Tem que se analisar o caso concreto para se ver de que espécie contratual está se falando. Esse foi o nosso vídeo, muito obrigado por assistir até aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, não deixe de encaminhá-la aqui para o nosso e-mail, colocar na seção de comentários, nós teremos o maior prazer em responder. Siga-nos nas redes sociais, inscreva-se nesse canal e é isso. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.